vamos começar com uma pequena curiosidade. Hoje vamos falar sobre o bear market, o que é o bear market e como podemos investir num bear market. A curiosidade é, por que se chama bear market? Porque quando falamos do mercado, falamos de um bull market, não é? Que era apresentado, neste caso, pelo touro, e de um bear que é apresentado pelo urso. Alguém dos participantes aqui sabe por que nós então estamos a apresentar um bear market com um urso? Se tiverem alguma ideia, escrevem aqui na caixa de questões, dou aqui um minutinho e depois vamos então dar esta pequena curiosidade para começar o webinar. Ok, muito bem, estou a ver aqui que muitas pessoas sabem, portanto, a resposta, sabem essa pequena curiosidade, porque é que se chama bull e porque é que se chama bear. Neste caso, falamos, é a maneira como os dois animais atacam. Portanto, no bear vai atacar de baixo para cima, no bull, desculpem, ataca de baixo para cima, então falamos de um bull market, porque começa a valorizar, e o urso ataca de cima para baixo. Então, neste caso, estamos a falar de uma desvalorização. Essa era apenas uma pequena curiosidade, que muitas vezes também em muitos seminários que temos feitos pessoalmente, quando falamos do bear market, é giro dar esta pequena curiosidade aos investidores. Vamos então agora entrar mais no específico. A nossa agenda para hoje, vamos ver uma pequena overview das crises económicas nos últimos tempos e como o índice de Dow Jones, no específico, mas o mercado em geral, tem reagido. As variáveis que temos a considerar quando queremos apostar na queda do mercado. Vamos falar de algumas estratégias de negociação durante um bear market e os instrumentos que nos permitem implementar estas estratégias. No final, vamos fazer um exemplo de um trade numa plataforma de trading e ver mesmo como é que podemos criar uma ordem dentro mesmo da plataforma. Ok, como podem ver aqui, estas são as últimas, as maiores crises económicas dos últimos tempos e este é o índice de Dow Jones, como o índice de Dow Jones americano, portanto o mercado americano, tem reagido durante todas estas crises. As mais perto de nós e aquelas que se calhar nós lembramos melhor, não é? Temos aqui a crise económica de 2008, a bolha económica, e agora a crise, o Covid-19, que é a crise dos nossos tempos, deste ano, e que ainda não está numa fase concluída. Portanto, estamos aqui ainda durante este período. Estas crises todas tiveram algumas coisas em comum, que é muito importante podermos analisar. E a primeira coisa que tiveram todas em comum é o facto de ter tido, obviamente sendo uma crise, ter tido uma desvalorização rápida e depois uma valorização. Contudo, o ponto do início da próxima crise é sempre maior do que o ponto do início da crise anterior. O que é que isto significa? Isto significa que, no longo prazo, mesmo com estas crises económicas, no longo prazo vamos assistir sempre a uma valorização do mercado. Ok. Estou aqui, uma pessoa que está-me a dizer que não me consegue ouvir. Conseguem agora? Ok. Bem, ok. Portanto, esta é a parte principal que queremos aqui ter bem atenção, é o facto de, no longo prazo, mesmo que tivemos aqui algumas crises económicas,
o mercado tem sempre a tendência a valorizar. O que é que nós podemos fazer durante os nossos investimentos para poder aproveitar ou de uma crise, portanto, de uma desvalorização do mercado, ou então mesmo apostar nessa crise? Temos aqui duas maneiras de ver as coisas. Uma primeira maneira é, quando uma crise começa, temos uma forte desvalorização do mercado. Isso significa que poderá ser uma entrada interessante por tudo o que tem a ver posições short. Portanto, tudo o que tem a ver aproveitar e apostar nesta queda do mercado. Apostar, obviamente, com posições curtas. Ou então, no outro lado, podemos ver isto numa maneira diferente, ou seja, para um investidor que não está investido ou que não está totalmente investido no momento de crise econômica, quando o mercado está a desvalorizar, imaginemos neste ponto, poderia ser uma oportunidade interessante poder entrar para posições longas a preços muito mais baixos, porque o mercado tudo desvalorizou, os preços dos ativos são mais baixos e no longo prazo nós imaginemos, estamos a ver que historicamente no longo prazo o mercado tende sempre a subir mais do que o início da crise anterior, então este poderia ser um ponto interessante para entrar com posições longas e no longo tempo esperarmos destas posições forem a valorizar. Ou então, no curto prazo, vamos apostar na queda e então vamos tentar fazer aqui algum lucro com a queda e a desvalorização do mercado devido a esta particular crise. Começamos com a primeira, portanto, começamos para ver como é que podemos aproveitar a queda do mercado. Neste caso, é muito importante sabermos que estamos a apostar na queda do mercado, quer dizer que vamos ganhar quando o mercado desvalorizar. E a primeira coisa importante para fazer neste caso é termos bem presente a parte psicológica disto. Muitas vezes, a maior parte dos investidores, a maior parte dos investimentos, nós estamos habituados a investir nos longos, portanto, a comprar e a esperar que o mercado vai valorizar no futuro. Aqui temos que fazer um exercício contrário, no ponto de vista psicológico. Temos que ter bem presente que nós vamos ganhar quando o mercado desvalorizar. E quando este mercado valorizar, nós não vamos ganhar neste caso, não vamos ter lucro. Portanto, é importante que as nossas escolhas tenham estas diferenças bem em consideração. O que quais são as variáveis que temos que considerar mais quando apostamos na queda do mercado? A primeira variável é o risco. Por quê? Porque quando apostamos, o mercado pode cair num particular momento e nós podemos, por exemplo, entrar numa posição curta, mas o mercado pode valorizar ao infinito, digamos. Nós não sabemos quando é que o mercado vai parar de valorizar. Esta valorização do mercado é um risco para nós, porque nós estamos dentro do mercado numa posição contrária a uma valorização. E este tem um risco maior do que entrarmos com uma posição longa e esperarmos uma valorização do mercado. Ao mesmo tempo, é mais difícil também gerir a parte psicológica de volatilidade. No mercado portanto, no mercado a desvalorizar, a volatilidade é muito alta. Vamos ver sempre uma impressionante volatilidade entre uma queda e uma subida em tempos muito curtos e às vezes bruscos. O que significa que se nós, por exemplo, tivermos uma posição longa, nós vamos gerir este risco com um stop loss, por exemplo, e vamos pôr um stop loss de 3, 4%, imaginemos, é bastante conservador, para que esta posição seja fechada se este ativo desvalorizar. Isto numa posição longa. Quando entramos numa posição curta e num período de alta volatilidade, se pusermos um stop loss assim tanto apertado, arriscamos que esse stop loss esteja ativado por causa de volatilidade, por causa de um movimento brusco, instantâneo, temporário, mas que ativa o nosso stop loss, fecha a nossa posição e, portanto, a nossa estratégia. Portanto, é importante termos muito cuidado e atenção ao fator risco e ao fator volatilidade quando entramos num bear market, porque a volatilidade no mercado em queda é muito maior do que a volatilidade no mercado a subir, portanto, no mercado bullish.
Outra variável é a variável do prazo. Nós, quando entramos no mercado bullish, tipicamente entramos para investimentos a médio e longo prazo. No mercado bearish, nós vamos ter mais em atenção ao prazo. Imaginemos, temos que ter em atenção o facto que, historicamente, foi estudado, que é um ciclo bull no mercado bull dura entre 7 e 8 anos, mediamente. Ao contrário, um mercado bear dura no máximo 18 meses. Isso significa que, se queremos aproveitar do mercado bear, se queremos aproveitar para fazer ganhos e apostar nesta queda do mercado, temos de nos focalizar no curto prazo, naquele pequeno prazo que vimos aqui. Como podem ver aqui, tivemos aqui, este prazo é muito pequenino e depois tivemos um prazo muito grande de subida. O mesmo aqui, tivemos aqui uma subida e depois a descida muito mais pequenina. Quer dizer que no tempo, portanto, o prazo mais aconselhado para podermos negociar no mercado bear é um prazo mais curto. No outro lado, podemos também utilizar o mercado bear para podermos para proteger as nossas posições longas. Então, para fazer uma estratégia de hedging. Aqui, para explicar muito rapidamente o que é o hedging e como nos podemos proteger, vou fazer um pequeno exemplo. Imaginemos que temos uma carteira muito exposta ao mercado português. Por exemplo, temos em carteira EDP, Galp e Altri, portanto, 3 ações portuguesas. Estas 3 ações são longas, temos 3 posições longas, portanto, se o mercado desvalorizar, vamos perder de valor com estas 3 posições. Para poder proteger estas posições longas, podemos entrar curtos no índice PSI20, por exemplo. Por que no índice PSI20? Porque a nossa carteira é muito exposta a Portugal e o índice PSI20 está a replicar a performance das maiores empresas portuguesas. Sendo assim, no mercado bear, se eu estou longa nas ações portuguesas, vou perder, vou desvalorizar. Mas, ao mesmo tempo, se estiver curta no índice Portugal, o índice Portugal, esta posição curta vai valorizar. Portanto, o que é que vou perder nas posições longas? Vou depois ganhar com a desvalorização na posição curta, porque estou com a posição curta, estou a apostar na desvalorização, que é o que está a acontecer no mercado neste momento. Esta é uma outra maneira de aproveitar do mercado bear para proteger, para ganhar aquele que se está a perder na parte das posições longas. Então, utilizo o mercado bear para entrar com posições curtas. Falamos de posições em CFD, por exemplo, ou warrants, ou até ETFs. Eu depois vou-vos mostrar isto mais em detalhe. Ok, uma primeira estratégia para apostar no mercado bear é aquela de comprar um ETF invertido que valoriza quando o índice subjacente cai. Há muitos ETFs, como por exemplo o SH, que vão replicar a performance de índice, como por exemplo o S&P 500, ou seja, o índice americano, do mercado americano. Este ETF vai replicar a performance do índice no mesmo valor, mas ao contrário, invertido. Portanto, quando o índice está a subir, o ETF está a descer e vice-versa. O que isso significa? Que se eu entro longa, portanto, se compro um ETF invertido, eu vou ganhar ao contrário do que está a acontecer ao índice principal. No momento em que o mercado americano está a desvalorizar, o índice S&P 500 também está a desvalorizar, o meu ETF SH, por exemplo, o meu ETF invertido está a fazer o contrário, está a valorizar. E eu posso ter aqui um ganho por causa de ter apostado nesta desvalorização. E estou a apostar com o ETF sem ter que investir com alavancagem. Este ETF invertido, esta maneira de apostar na queda do mercado através de um ETF invertido, pode ser interessante para os investidores que não gostam da alavancagem, não gostam de CFDs, gostam de produtos negociados normalmente, com 100% do cash, e então o ETF invertido é uma boa opção neste caso. Vamos ver aqui mesmo este gráfico para ver melhor em detalhe o que é que aconteceu. Este é o gráfico do S&P 500.
esta parte aqui em verde e vermelho é o S&P 500 a partir de 2014 até agora, 2020, portanto até agora março, abril de 2020. A linha em azul é a linha do SH, ou seja, o ETF invertido sobre o mesmo índice, o S&P 500. Podem ver aqui que temos uma descorrelação perfeita, porque quando o índice está a subir, o ETF está a descer. O que aconteceu aqui? Aqui foi entre metade de março, metade de março e fim de março, tivemos uma brusca desvalorização do S&P 500, que caiu muito, começou desde 2.300 para baixo, até os desde 3.300, desculpem, até o 2.300, mais ou menos. Ao mesmo tempo, o ETF invertido valorizou pelo mesmo valor. Portanto, neste caso, uma posição longa no ETF invertido sobre o índice ia ser um ganho para o investidor, porque estava a apostar nesta queda de mercado que afinal verificou-se, porque o índice realmente caiu. Uma outra maneira é abrir posições curtas em alguns setores, que são setores de maior risco e maior dívida. Todos sabemos agora, estamos a ler todas as notícias, com o que está a acontecer com a parte do coronavírus. Portanto, o setor que foi mais afetado é o setor da aviação, peço desculpa, e o setor do turismo. Isto por causa do fecho das fronteiras, por causa das pessoas não poderem viajar entre um país e outro. Então, é um setor que foi fortemente afetado para esta última crise. E é uma oportunidade, quando a desvalorização começou, quando esta crise começou, é uma oportunidade poder investir curtos, portanto, poder abrir posições curtas em ETF que apresentam estes setores, ou então em ações de empresas que estão dentro destes setores. Neste caso, como o setor foi afetado e foi afetado sempre mais no tempo, isto ia dar uma posição curta, ia dar a possibilidade de ganhar sempre mais em tempo neste setor que foi fortemente danificado desta crise. Aqui tem uma pequena tabela de alguns ETFs, de alguns setores particular, isto simplesmente para a vossa curiosidade, sendo que nós vamos gravar este webinar e também, se quiserem, vão estar disponíveis as slides. Para a vossa curiosidade, tem aqui os stickers de alguns ETFs setoriais, em caso que querem investigar mais sobre este tema. Ok, para além de abrir num ETF setorial, portanto, também podemos abrir posições curtas em empresas específicas. Neste caso, que tipo de empresas? Obviamente, primeira coisa, em empresas que estão num setor que está a ser danificado, portanto, como por exemplo, dizemos há pouco, o setor da aviação ou o setor do turismo, ou então outras empresas que têm um beta elevado, outras empresas que têm balanços muito fracos. Por que isto? Porque uma empresa que tem um balanço fraco e que não tem muita liquidez não se consegue aguentar para 12, 18 meses de crise, 12, 18 meses de forte pressão vendedora. Estas empresas precisam de investimentos para poder continuar a operação. Estas empresas precisam de liquidez para começar a continuar a operar, e neste caso, estas empresas são aquelas que vão ser mais penalizadas e que vão cair mais rapidamente em termos de valorização, vão se desvalorizar mais rapidamente do que as empresas mais fortes. E entrar curtos nestas empresas específicas, um bocado mais fracas, digamos assim, dá a possibilidade de ter mais ganhos, porque são as empresas que mais vão cair, que menos vão conseguir aguentar e que o preço vai ser, a queda vai ser mais rápida e mais repentina do que uma Apple ou uma Amazon, por exemplo, que são empresas com mais liquidez e mais fortes. Estas empresas têm também pouca probabilidade de gerar lucro, então não conseguem aceder tão facilmente a um possível investimento fora do mercado.
Outra opção é poder abrir posições curtas em empresas que não fazem lucro. Tivemos o ano passado alguns IPOs de empresas tecnológicas como a Uber, a Lyft, a Tesla, mas muitas outras, que são empresas startups tecnológicas, têm muitos investimentos, mas ainda não conseguem gerar lucro. Sendo que ainda não geram lucro, também têm sempre muita necessidade de ter capital e numa sessão de crise, portanto, nos meses de crise, num mês de forte pressão vendedora, estas vão ser as primeiras que vão ser penalizadas, porque também precisam deste investimento para se poder manterem em operação. Então, vão sempre precisar de investimento. Quando este investimento não chega do mercado, são estas empresas que vão ter uma desvalorização mais rápida. Eu aqui pus 3 exemplos, como pode ser Uber, Lyft ou Tesla, mas também podemos falar de outros, como Spotify ou Snapchat, todas estas empresas que não gerem lucro. Uma escolha popular no bear market é também poder entrar curto no índice, que é o Russell 2000 Small Cap. Este índice, que tem este ticker, se tiverem curiosidade, TWM, é um índice que é constituído por empresas pequenas e muito recentes, sendo as empresas pequenas e mais recentes aquelas que mais vão sentir da crise, são também aquelas que vão desvalorizar mais. Posição curtas neste tipo de empresas vai dar mais profito durante uma fase de bear market. Outra estratégia, sempre em termos de aproveitar do bear market, portanto, de apostar no bear market, é o posicionamento longo em volatilidade. Podemos, como dizemos no início, eu vos digo que a volatilidade num período de bear market é muito alta, portanto, podemos ter movimentos muito repentinos desta volatilidade. Este aqui é um gráfico do ETF, podemos investir em volatilidade através do ETF que se chama VXX, este é o ticker que podem encontrar nas plataformas ou em qualquer sítio onde conseguimos investir, um ETF. A volatilidade, como podem ver aqui, no fevereiro de 2020, a partir de fevereiro de 2020 e até o final de março, teve aqui, disparou, teve aqui um incremento muito alto. Porquê? Porque, entretanto, o mercado estava a cair. O mais o mercado está a cair, está a desvalorizar, mais a volatilidade vai valorizar. Portanto, um posicionamento longo num ETF de volatilidade nos vai dar a possibilidade de ganhar com a desvalorização do mercado. E também aqui estamos a apostar no ETF, portanto, sem alavancagem. Ok. Uma coisa importante quando estamos a investir, estamos a nos posicionar na volatilidade, é que nós podemos posicionar apenas por breves períodos, mesmo porque a volatilidade tem movimentos bruscos e é um investimento bastante arriscado, investir mesmo na volatilidade. Mas é um investimento que poderia ser interessante num período de crise, quando estamos em bear market. O que dissemos até agora tem a ver com o facto de nós aproveitarmos do bear market, apostarmos na queda e então ganharmos com a queda do mercado. No outro lado, e a maior parte destas estratégias que vos disse até há pouco, é a parte de nos posicionarmos short, numa particular empresa, num particular setor. Mas podemos também aproveitar destas sessões de panic selling que se vão apresentando no mercado. O que é uma sessão de panic selling? O panic selling é uma sessão de bolsa, é uma sessão do mercado onde há uma forte pressão vendedora, onde, por causa das notícias, por causa de headlines do momento,
todas as pessoas, grande parte dos investidores está maioritariamente a vender no mercado e são sessões que são fortemente negativas. Para aproveitar estas sessões podem também permitir alcançar alguns ganhos elevados no curto prazo, porque se foi só uma sessão, foi uma sessão de pânico, foi uma sessão em que o mercado todo estava a cair e algumas empresas caíram simplesmente como resultado do mercado todo estar a cair, sem alguma outra razão aparente, simplesmente seguiram o mercado, o fato do mercado estiver a desvalorizar. Mas há algumas empresas, algumas pequenas especificidades, onde podemos ainda investir em posições longas. Portanto, podemos privilegiar, por exemplo, o setor dos utilities, que é desde sempre um setor mais defensivo. Podemos expor-nos a empresas de elevada capitalização, porque estas empresas de elevada capitalização, como pode ser uma Apple, uma Amazon, uma McDonald's, têm o capital suficiente e a liquidez suficiente para se aguentarem durante a crise, durante 12, 18 meses de crise. E neste caso, mesmo que numa sessão, por causa do pânico geral do mercado, caíram apenas para acompanhar o mercado e podemos prever no futuro uma possível recuperação. Estas empresas normalmente têm empresas que têm um dividendo elevado, conseguem sustentar o pagamento de dividendo, mesmo em períodos de bear market, têm uma robustez financeira tal que aguentam uma recessão, mesmo que seja superior a 12 meses. Estas poderiam ser posições longas, que poderiam ser interessantes, porque ou conseguimos fazer na sessão seguinte, poderemos verificar logo uma valorização do ativo, mas também podemos entrar nestas posições com um objetivo mais de médio e longo prazo, porque sendo uma empresa muito forte, uma empresa muito sólida, no médio prazo vamos sempre esperar para uma possível valorização desta empresa. E num bear market conseguimos comprar estas ações a níveis de preço muito mais baixos. Um exemplo interessante que eu vi ontem e que queria aqui mostrar-vos desta possível estratégia é o McDonald's. A ação do McDonald's, já sabemos, é uma empresa de grande capitalização, é uma empresa que se aguenta bem durante a crise, é uma empresa bastante sólida. Portanto, podemos ver aqui que no dia 18 de março, McDonald's fez um mínimo bastante baixo, que foi 124,23 dólares. Este foi nos dias anteriores a 18 de março, como causa do mercado em geral cair, a McDonald's obviamente acompanhou uma queda geral do mercado durante o mês de março, entre o fim de abril e metade de março, chegando aqui no dia 18 a um ponto mínimo de 124,23. No dia sucessivo, já no dia 19, portanto, um dia depois, fez um máximo de quase 25% acima, portanto, 24% acima. Chegou a cotar a 154 dólares. O que significa que esta empresa teve neste dia um pânico geral do mercado, a McDonald's também caiu, mas sendo uma empresa sólida e sendo uma empresa que caiu apenas como causa do mercado todo cair, podia-se esperar uma rápida valorização, porque isto era simplesmente uma sessão. E isto que aconteceu no dia seguinte teve uma valorização de 24%. Um investidor que entrava aqui, no dia seguinte podia ter saído aqui e num dia só ter uma valorização de 24%. Agora, isto obviamente analisado a posteriori é fácil, não é? Provavelmente, mas mesmo que o investidor não tinha entrado aqui no mínimo e não tinha saído no máximo, poderia entrar algures aqui e sair algures aqui, podia não chegar, se calhar, aos 24%, que foi o máximo possível que foi feito do profito entre estes dias, mas podia aproveitar aqui num só dia de uma grande valorização. Até porque em momentos onde as sessões
onde temos aqui fortes sessões de pânico, fortes sessões de bear, também temos as sessões diárias com maior amplitude, e este poderia ser uma boa estratégia. Para poder implementar esta estratégia, temos que ter cuidado que as ações que escolhemos têm que ser ações sólidas, ações nas quais temos uma confiança elevada que vão recuperar com a crise e que mesmo assim, que não recuperasse o dia seguinte, no médio e longo prazo, temos confiança que vai recuperar. Sendo assim, mesmo que não ganhamos no curto prazo, ia ser uma boa posição, um bom ponto de entrada para entrar a um preço mais barato numa ação e esperar uma valorização no médio e longo prazo. Ok, outro posicionamento longo é o ouro. O ouro, como sabem, é considerado um ativo de refúgio. Portanto, quanto mais difícil for a situação econômica, quanto mais o mercado cair, maior é a probabilidade de valorização deste ativo. Normalmente, quando tudo está em pânico, os investidores costumam refugiar-se no investimento do ouro para poder ter ali um perfil um bocado mais defensivo. Como é que podemos negociar o ouro? Podemos negociar o ouro através do ETF, o ticker é GLD, podemos negociar através do par de cambial, com o ticker SHA US Dollar, ou então através do futuro, onde o ticker é GC. Isto em qualquer plataforma de trading. Um pequeno overview agora final dos instrumentos que nos dão a possibilidade de poder investir no mercado bear. Portanto, temos o ETF, como dizemos há pouco, os ETFs invertidos. Temos os CFDs, eu há pouco mostrei-vos como é que podíamos investir com o CFD. Vou aqui fazer só uma pequena nota do que é um CFD, porque temos aqui muitos participantes, portanto, só para ter assim um conhecimento geral. Um CFD nos permite entrar short numa ação ou num índice, mesmo que não temos esta ação em carteira. Quando eu vou introduzir uma ordem de venda de uma ação, eu não consigo vender algo que não tenho em carteira. Isto se falamos de ações. Com o CFD, isto é possível. Conseguimos abrir uma posição de venda sem ter o ativo já em carteira e podemos negociar com a alavancagem. O que é que isso significa? Que se eu compro 100 ações a 1 euro, a minha exposição total vai ser 100 euros no mercado. O CFD vai funcionar por margem, portanto, para poder ter esta exposição no mercado, basta cativar 20% de margem. Quer dizer que para estar exposto a 100 euros no mercado, só me vai ser cativado 20 euros. Com 20 euros, posso expor-me a 100 euros. Deixando aqui mais espaço para poder alocar o meu capital e outros tipos de investimentos. Isto com a alavancagem, mas o importante é perceber que a exposição no mercado é de 100, assim como o risco é sobre o 100 e não sobre o 20. E simplesmente consigo com o CAD abrir uma posição maior com menos capital inicial. Para além dos CFDs, podemos abrir futuros também, opções e warrants, que também todos estes nos dão a possibilidade de investirmos no mercado bear.